É isso mesmo, meus caros. Para a felicidade de alguns e para a tristeza de outros, estamos a um mês do Enem. São 31 dias, 31 oportunidades para aprender alguma coisa que vai te ajudar a acertar mais questões na prova. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar como que eu estudei há exatamente um mês do Enem para conseguir chegar nessa quantidade de acertos e para conseguir essa média no último Enem, o Enem 2020. Então, se você quiser se basear pela mesma coisa que eu me baseei na minha reta final, no meu último mês de estudos, eu vou te passar esse passo a passo, então assiste o vídeo até o final. Primeira coisa é dividir o tempo. O pessoal fala muito, eu tenho que fazer só simulado na reta final? Eu tenho que estudar matérias novas ou só revisar? É isso que a gente vai discutir agora, como dividir o tempo para cada atividade. A gente tem basicamente 4 caminhos principais para seguir agora nessa reta final, que é estudar matérias inéditas, revisar as matérias que você já viu, fazer simulados e fazer um refino, um aprofundamento naquelas matérias que você já estudou e que são bastante importantes. O que a gente vai fazer agora é dividir quanto tempo, mais ou menos, qual prioridade você tem que dar para cada uma delas nesse último mês. Nesse momento do ano, é bem provável que você já tenha estudado a maior parte da matéria e que tenha ficado faltando apenas alguns assuntos para que você consiga completar ali aquele conteúdo que deve ser estudado. Pensando nisso, você precisa tabelar, dividir quais são os assuntos mais importantes que você ainda não estudou. Isso inclui aquelas matérias atrasadas também, de tudo que você não estudou ainda. O que é muito importante, que é urgente que você veja. Para isso, a gente tem 3 categorias de matérias. Em primeiro lugar, aquelas que você não estudou e que são urgentes, que você precisa estudar. Segundo, aquelas que são bem importantes, mas que não são tão urgentes assim, mas que é bem legal ainda que você estude para a prova. E terceiro, que são aquelas que não são tão importantes assim, que não são tão recorrentes, que não caem tanto, que não faria tanto mal se você deixasse para trás. Quanto mais matérias na primeira categoria e na segunda categoria você tiver, mais tempo desses últimos 31 dias você tem que destinar para essa etapa, porque são matérias que não dá para ir para a prova sem saber. Quanto menos matérias você tiver, ou se você tiver mais matérias ali na terceira categoria, beleza, dá para você usar menos do seu tempo para essa etapa e mais para as outras 3. E agora então, a segunda coisa que precisa estar presente nessa sua reta final são as revisões. Mas vamos ser realistas, não dá para abraçar o mundo. Você tem 31 dias, você não vai estudar em 31 dias aquilo que você estudou no ano inteiro. Assim como não dá para estudar todas as matérias, até aquelas que você já está sabendo. Tem que priorizar. Por isso, para revisão, priorize aquelas matérias que você está errando questões nos simulados ou nas listas de exercícios. Essas são as matérias que você tem que priorizar. E também aquelas que você tem aquela percepção de que não sabe. Pô, é uma matéria bem importante. Eu não consigo me lembrar de nada dela. Eu não tenho ali um domínio técnico, um domínio teórico daquela matéria. Tá, é interessante que você revise ela também. Outra coisa importante é revisar aquelas matérias que são muito recorrentes, mesmo que você já esteja bem nelas. Por quê? Já que é quase 100% de chance de cair uma questão daquilo, você precisa estar preparado para acertar mesmo uma questão difícil. E pode ser que a questão que caia seja uma questão difícil. Então, vale a pena destinar um tempinho. E agora, não adianta você querer revisar um monte de coisa sem qualidade. Tá, é interessante a gente revisar bastante assunto, mas sempre priorizar pela qualidade. Revisa ali o que você consegue dentro do tempo que você tem, priorizando a qualidade máxima, porque revisar sem ter qualidade não adianta nada. E agora, uma terceira coisa que precisa estar presente no seu estudo na reta final é um refino e aprofundamento dos principais assuntos. Para isso, pega ali, dentro de cada matéria, matemática, física, química, biologia, pega ali os principais assuntos que caíram, o que foi mais cobrado nos últimos anos. Aí você vai pegar todas as questões que caíram nos últimos Enems desses assuntos e faz essas questões. Mesmo que você já esteja bom no assunto, vale a pena fazer, porque isso vai te dar uma segurança muito maior de ir para a prova sabendo como que o Enem cobra cada matéria. E a quarta coisa que é essencial de estar presente na sua rotina de estudos nesse último mês é simulados e provas antigas. Sempre foi importante, desde o começo do ano, na verdade. Você estuda para acertar questões lá naquela prova. Então nada mais justo do que você treinar para aquela prova, você realmente simular o que você vai fazer lá no dia ao longo do ano. E justamente por a gente estar tão perto assim do Enem, que você precisa simular isso com mais frequência. Você precisa fazer mais simulados. Muita gente fala para estudar só por simulados, eu não gosto disso, eu acho que não é eficiente, as outras 3 etapas são bem importantes. Por isso eu recomendo a seguinte distribuição de quantidade de simulados por semana.
Se você está acertando até 140 questões, isso indica que ainda tem bastante coisa para você estudar na etapa 1 e 2. Então precisa de bastante tempo para isso. Então não dá para fazer só estudo por simulado. Então eu recomendo ali até 2 simulados por semana, 2 dias de prova. Agora, se você está entre 140 e 155, quer dizer que você não tem tanto assunto assim novo para estudar e assim também não tem tanta matéria para revisar. Então, nesses últimos 30 dias, dá para fazer ali 3 simulados por semana. Agora, se você está acima de 155 acertos, quer dizer que você não tem quase nada de novo para estudar ou que você está muito bem ali nas suas revisões. Então, dá para ter mais tempo para o simulado e fazer 4 provas por semana. E agora, antes de a gente continuar, eu preciso te lembrar que as inscrições para o meu treinamento, o último repertório, estão abertas, vão ficar abertas até sexta-feira, dia 22/10. Se você quer melhorar o seu desempenho na redação, ultrapassar os 900 pontos e ir para a prova com certeza mesmo, que você vai saber argumentar, independente do tema que cair, e principalmente você vai ter muito repertório para usar em qualquer tema, dá uma conferida no primeiro link da descrição do vídeo, cupom TELAFINE10 para te dar 10% de desconto e ainda transformar esse treinamento em alguma coisa ainda mais acessível. E já que a gente está falando de redação, o segundo ponto essencial para priorizar nessa reta final é realmente o estudo da redação. Porque se você não vai bem na redação, se você não consegue ali ultrapassar os 900 pontos, você está praticamente acabando com a sua chance de conseguir uma aprovação no SISU. Porque a redação tem muito peso e muita gente vai bem na redação. Você precisa ter segurança, você precisa garantir que vai passar os 900, aí a briga vai ficar ali no acerto das outras matérias. Mas redação é requisito, é inegociável. Então, se prepara para garantir 900 mais na redação. Para isso, eu fazia 2 redações por semana e corrigia elas muito bem, prestando bastante atenção no que eu estava errando. Outras 2 coisas importantes para redação: monta um caderninho de repertórios, são repertórios bons, foge daqueles do padrão, do senso comum. Esse repertório diversificado, diferente, que pouca gente usa. Monta um caderninho de repertórios. O meu tinha mais de 80 repertórios, para você ter uma ideia, para que você consiga usar em qualquer tema que aparecer um repertório exato, um repertório perfeito. Para isso, inclusive, o treinamento que eu tinha falado, o último repertório é muito bom. Mas outra coisa bem importante é ler as redações nota 1000 do último ano, porque são redações que foram corrigidas com os mesmos parâmetros de correção, mais ou menos, que vão ser corrigidas nas redações desse ano. Então, se você ver o que elas fizeram, que foi tão perfeito que chegou na nota 1000, você vai conseguir aprender um pouco disso. E agora, o terceiro ponto que você precisa priorizar no estudo agora na reta final, nesse último mês, é estar preparado para resolver mais de 120 questões por dia. Eu falo sempre dessas 120 questões, o pessoal até marca como um bordão, mas é essencial, principalmente nessa reta final. Se você não estiver preparado para isso, você vai chegar no Enem, vai ter que fazer 90 questões com ansiedade, com medo, com pressão, o seu desempenho vai lá embaixo. Se você não está com a resistência física preparada para isso, você vai chegar na questão 70 não entendendo mais nada do enunciado, você não vai conseguir lidar com o tempo de prova, você vai realmente muito mal nas últimas questões. Então, em todas essas 4 etapas de estudo que eu te falei, dá para encaixar muita questão. Então, prioriza a realização de questões. Outra coisa importante também é a leitura. A prova do Enem é quase um livro, tem muitas páginas cheias de texto. Precisa estar acostumado a ler bastante, senão você vai se cansar também. Você vai ler e não vai entender mais nada, você não vai conseguir mais ler o enunciado e entender o que eles querem de você em cada questão. O Enem está realmente chegando, falta só um mês, por bem ou por mal. Eu lembro quando eu estava prestando, tinha aquela ansiedade, nossa, como eu queria ter estudado mais coisa, já está chegando, a prova é agora. Mas por outro lado é aquilo de que você não está mais aguentando de tanto cansaço, você está esgotado, você quer acabar com tudo logo. Então, dá o seu melhor nessa reta final, trabalha duro, estuda até além do seu limite todo dia, para você chegar lá na prova no seu ápice, com a consciência limpa, que você fez aquilo que você podia, que você estava mais preparado do que você era capaz. Assim, você vai conseguir sua aprovação, você não vai ter que levar isso para mais um ano, você vai comemorar em janeiro com o SISU, você já vai estar aí fazendo trote no semáforo, pedindo dinheiro, comemorando com a sua família, com seus amigos. Espero que eu tenha te ajudado, espero que esse último mês seja muito proveitoso. Segue a nossa página lá no Instagram, se você ainda não segue, porque lá tem bastante dica valiosa todos os dias. Já se inscreve aqui no YouTube também, porque se a esse ponto você não é inscrito, aí também não dá, poxa. E por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e bons estudos.